Olá, meu nome é Raí, sou designer e comunicador social e hoje vou trazer para vocês uma palestra de comunicação visual para artistas, trazida a vocês pelo PROAC 39, através do Governo do Estado de São Paulo. Aqui vamos abordar a identidade artística e as estratégias e aplicar através de formas, cores e linguagem. Antes de qualquer coisa, esse material serve tanto para aqueles que vão desenvolver a própria identidade visual ou a própria campanha, ou para aqueles que vão contratar um profissional para estar fazendo a campanha ou desenvolvendo o logo para ele. Por quê? Porque você precisa saber a ideia certa que você quer passar e também para você passar para o profissional desenvolver um bom briefing, né? Para você conseguir atingir os seus objetivos. Vamos lá. O primeiro passo para você fazer uma boa comunicação é você conhecer sua identidade como artista ou como grupo artístico. Identidade do artista. É preciso se identificar como artista para depois entender qual o público você quer atingir. Ou seja, definindo do que se trata sua música ou sua banda, sua invenção ou sua peça de teatro, ou seu grupo de teatro, por exemplo. Entender o que você quer fazer, qual público você quer atingir, e mais para frente veremos como algumas expectativas de público podem divergir da realidade e como lidar com isso. Mas no momento temos que traçar quem somos e para isso vou usar dois exemplos. E você pode fazer uma tabela do seu interesse. Uma banda, uma peça de teatro. Para começar, nós temos já a característica principal e qual vamos começar a organizar isso. Tabela, natureza, o que somos. Vou citar dois casos. O caso 1, banda. No caso 2, peça de teatro. E agora vamos definir qual o gênero do nosso grupo. Assim poderemos entender muito mais sobre o nosso público e sobre a comunicação que vamos utilizar. Vamos tentar duas coisas bem diferentes para deixar bem clara a característica de cada um. Agora temos a coluna gênero. Então a banda vai ser do gênero rock e a peça de teatro vai ser do gênero clássica. Vamos adicionar um subgênero. Aqui você pode adicionar quantos subgêneros achar necessário. Eu escolhi por uma banda de rock inspirada nas bandas dos anos 80, mas eu poderia ter colocado mais gêneros, como satírica ou experimental, e por uma peça de teatro clássica que vai interpretar Hamlet. Eu poderia colocar também um subgênero tragicômico ou musical, por exemplo. Nesse ponto entramos com uma autoanálise do nosso gênero e subgênero para definirmos um público com o qual queremos falar. Não adianta levarmos o público errado para uma performance, porque ele só irá uma vez e provavelmente não sairá com boas impressões. Aqui levaremos em consideração idade, sexo, gostos e estilo de vida. Então, refletindo muito, chegamos a um público-alvo para nossas apresentações. A banda do gênero rock, subgênero anos 80. Nosso público-alvo será de 18 a 35 anos, homens e mulheres, que gostam de sair, conhecer pessoas, escutar músicas novas, gostam de rock, são solteiros, estudantes, frequentadores de transporte público, usuários assíduos de redes sociais. No caso da nossa peça de teatro, ela é uma peça clássica de Hamlet, o nosso público-alvo de 35 a 55 anos, homens e mulheres, têm interesse em lugares novos, têm interesse em literatura, gostam de jantar fora, casados frequentadores de shopping e acessam sites de notícias. Mas podemos ser mais específicos se conhecermos bem o público que estamos almejando, como o gênero de filmes que assistem, quais lugares o nosso público frequenta, qual o meio de transporte, quem são os seus influenciadores, qual o conteúdo que eles preferem ver no YouTube, por exemplo, se eles procuram por viagens, música, jardinagem, unboxing, notícias, podcasts, esportes, etc. Agora com essas informações definidas, nós podemos chegar em um estilo gráfico, definindo formas e cores para os nossos produtos. Agora, para finalizar a tabela, temos uma última coluna, onde a banda vai optar por formas dinâmicas
um pouco agressivas e impactantes. Enquanto na peça de teatro vamos utilizar uma fonte clássica que remeta romantismo, elegância e o épico da peça. Cores e formas. Muito do estudo do design e do marketing é sobre aquilo que não é escrito ou falado às claras, a linguagem não verbal. E existem estudos que levam a teoria das cores e o significado e a usabilidade das formas. E antes de colorirmos qualquer coisa, precisamos de formas. Formas retas são mais sérias, mas se você usar ângulos muito fechados, elas podem ser dinâmicas ou agressivas. Formas curvas são muito mais lúdicas e leves, como as formas do Art Nouveau, que replicam elementos orgânicos e deixam tudo mais romântico. Ou como as formas e ângulos arredondados, que podem servir como elementos cômicos. E entre formas curvas e retas, você forma símbolos, representações gráficas de algum objeto, de uma emoção, de uma situação ou de uma ideia. Então, muito cuidado ao usar elementos gráficos para a composição de uma peça comunicacional, como por exemplo, curvas que lembram chocolate ou sangue, ou outros elementos que lembrem um grupo ou ideias que não sejam aquelas que você queira representar. A mesma coisa vale para as letras. Fontes mais cursivas são mais leves, românticas, delicadas. Fontes retas são mais sérias, mais elegantes. Fontes grossas, como as bold, são mais impactantes, mas também podem ser modernas ou cômicas. Usando a tabela que montamos anteriormente, vamos escolher as formas e as fontes que vamos usar na nossa comunicação. É claro que sempre podemos fazer um estudo de referências, não copiar, mas nos inspirar em outras artes que nos remeta aos mesmos sentimentos que queremos passar. Após algumas pesquisas, umas consultas, podemos buscar inspiração. Então criei um logo para representar cada um de nossos projetos. Aqui podemos ver, para a nossa banda de rock dos anos 80, escolhi uma forma dinâmica para atrair os jovens. Agressivo o suficiente para simbolizar a quebra de paradigmas do rock e impactante como um logotipo de super-herói para se destacar, Capivara Rock. Já para a nossa peça de teatro clássica shakespeariana, escolhemos uma fonte clássica que reflita toda a importância que essa obra tem para a literatura e para a dramaturgia. Ela tem que ser romântica para refletir, além dos interesses da peça, e refletir a forma e a época em que se passa. Escolhi me inspirar em referências épicas para formar a fonte, ilustrando todo o drama e a tragédia que é representado no palco, com um pouco de agressividade, com formas mais incisivas. Por outro lado, vamos tentar fazer tudo com certa elegância, que é o que o perfil do nosso público sugere. Para finalizarmos, só vou deixar mais um aviso sobre as fontes. Tome muito cuidado com outras fontes usadas para compor seu flyer, seu banner ou sua arte digital. Devem estar em confluência com a fonte escolhida para o logo. Elas devem ser diferentes, mas conversar entre si. Como observação, devo destacar que fontes com serifas são melhores para textos longos, enquanto fontes sem serifas são comumente usadas para frases de destaque e textos curtos. Cores. Existem muitos estudos sobre as cores e o que elas significam para diversas culturas pelo mundo. Tirando toda essa parte mística das cores, nós vamos buscar o que nós entendemos através de formas e cores para o grande público, o que o grande público absorve dessas cores. Quais cores são usadas para comunicar certos sentimentos ou emoções. Tudo é questão de contexto. Você já deve ter ouvido que o vermelho se destaca, ou que ele, no logotipo do McDonald's, nos dá um sentido de urgência, enquanto o amarelo nos dá fome. Mas tudo é uma questão de contexto. Ninguém vê um coração vermelho ou um girassol amarelo e sente urgência ou fome. A cor vermelha se destaca por causa da frequência de ondas. Mas se tudo for vermelho, outra cor como o branco vai se destacar. Se tudo for vibrante, um tom pastel vai se destacar. Então tudo é questão de contexto e o que gostaríamos de comunicar com as cores. Para isso, vamos primeiro para uma lista resumida do significado das cores. Começando com as cores do arco-íris. O vermelho.
O vermelho é ligado à excitação, juventude, ousadia, paixão, sangue, pode trazer elementos da nobreza em certos contextos, e como é uma cor vibrante, ela é bem usada pelo seu destaque, que traz as marcas ou peças que trazem vermelho. Laranja. O laranja é uma cor despojada, comunicativa e alegre. É uma cor que também representa o verão e o calor. O amarelo. O amarelo é a cor do otimismo, representa a luz, e em alguns casos usada em elementos místicos ou divinos. Além de ser uma cor bem vibrante e usada para chamar a atenção, como vemos no trânsito. Verde. O verde é inegavelmente ligado à natureza. Desde cedo aprendemos e experienciamos a natureza verde. Com isso, ela também é ligada à saúde e ao frescor. O ciano ou o azul claro é a cor que representa a calma, tranquilidade e também é usado em contextos de alto desempenho tecnológico. O azul é normalmente usado para expressar confiança, seriedade, muito usado em ambientes corporativos e em alguns casos até um elemento de nobreza. O roxo ou lilás é a cor da criatividade, também é a cor do conhecimento, uma cor que pode ser despojada ou agregar uma imagem de sabedoria. E como o vermelho e o azul, também pode ser uma cor que representa a nobreza ou a realeza. E aqui vamos citar mais alguns exemplos de cores formadas pelo espectro de exposição, que são o branco, que é a cor mais neutra de todas, representa o balanço, a pureza, a leveza, como uma folha em branco, ou uma pluma. E o preto que é uma cor que remete a luxo e pode trazer uma atmosfera de solidão, morte, mistério, ou pode representar a noite. Cores especiais. Vamos primeiro falar do marrom, que é uma cor muito usada e ligada diretamente à terra, associada à simplicidade e à leveza do campo. E muito cuidado ao usar marrom. Ele remete muito facilmente a chocolate. Graças à grande exposição que nós tivemos a vida inteira de marrom em produtos de chocolate, nossa mente faz uma associação direta ao produto com a cor. E a última cor que eu gostaria de falar é o dourado. O dourado nos traz o símbolo da realeza, do dinheiro, do sagrado, do épico, do poder. E para encerrar o tópico de cores, é importante deixar uma observação. É sempre bom ter a versão principal do seu logo com as cores que representam a sua totalidade e ao mesmo tempo ter versões do logo para outras aplicações, como a versão em preto e branco para camisetas, bonés, bilhetes. Grande parte do material monocromático é substancialmente mais barato do que o colorido. Execução. Agora chegou a hora de executar o logo da nossa peça ou da nossa banda. Depois de todo esse estudo de formas e cores, nós vamos aplicar ela no nosso logo. E para isso vamos pensar que as cores façam contraste com os elementos de fundo. Como você pode ver, eu fiz uma versão usando texturas, sombras e luz. Vamos ter essa versão como a mais rebuscada, a versão completa. Mas fiz alguns outros exemplos para demonstrar como podemos utilizar a mesma arte em fundos diferentes, com alta exposição, onde precisamos utilizar a versão em preto, ou com muita informação, onde podemos usar uma versão mais simples, que ganha mais destaque. Ainda fiz as camisetas pretas, com as estampas em branco, o que é uma opção eficaz e mais econômica. Aqui você vê o banner do Capivara num festival de rock. Ou o banner do Hamlet, completo, apresentando sua peça de teatro. E também temos as camisetas do Hamlet e do Capivara, e suas versões simplificadas do logo. CMYK, hexadecimal, RGB e Pantone. Você já se perguntou por que as cores da impressão não são fiéis às cores que você vê na tela do seu computador? Isso é porque cada extensão de arquivo é feita para uma finalidade. Para facilitar o entendimento, vamos primeiro separar o material impresso ou estampado do material digital. Assim, vamos para o CMYK, ou ciano, magenta, yellow, amarelo, e black, preto. São as cores usadas pela grande maioria das impressoras caseiras e profissionais.
é recomendável que para um arquivo que vai ser impresso esteja nas cores CMYK. Inclusive algumas gráficas não trabalham com RGB. O arquivo CMYK diz quanto de cada cor a impressora deve colocar em um elemento, e misturando essas cores, ela consegue chegar na maioria das cores visíveis. O RGB, ou Red, vermelho, Green, verde, Blue, azul. Essas são as cores usadas pelos nossos monitores, celulares e televisores. Ou seja, são as cores usadas para artes digitais e com a calibração de 0 a 255 em cada pigmento, os nossos equipamentos podem formar uma gama gigante de cores, chegando a mais cores que o CMYK. Hexadecimal. Esse formato é exclusivo para a linha de programação, como por exemplo nos sites. Contempla toda a gama de cores RGB e tem a utilidade de simplificar o código de uma cor. Pantone. Normalmente é usada uma escala que acompanha as tintas de impressão profissional, como um guia para se obter a cor desejada independente do material, dos diferentes tipos de papel, tecidos, plásticos ou outros materiais sintéticos. Ou seja, a escala Pantone muda dependendo da composição da tinta e não se pode usar qualquer escala e esperar o mesmo resultado. Participação e publicidade. Antes de irmos para o próximo tópico, aqui vamos falar um pouquinho de participação e publicidade. Um bom artista tem que ser engajado com seus amigos de profissão e com a comunidade que o rodeia. E ainda mais hoje em dia, em tempos de redes sociais, ou você cria sua reputação ou os outros farão por você. Ferramentas. Aqui eu vou falar para vocês as ferramentas que vocês vão usar para construir sua comunicação visual. Talvez seja importante você entender os formatos de arquivo para que você possa fazer o pedido certo. E indo pela ordem dos mais essenciais até os mais elaborados, vamos começar com programas que trabalham com vetores. Quando o assunto é vetor, os programas mais usados são CorelDRAW e Adobe Illustrator. Ambos são programas com interface muito simples e para quem nunca mexeu em programas de edição, talvez o CorelDRAW seja um programa mais intuitivo. Com ele você trabalha de forma simples e com ferramentas de pontos. Você pode arrastar pontos e mudar os ângulos das formas, inclusive das fontes. Esses são programas que trabalham com vetores, e vetores não são como fotos como um JPEG ou PNG. Vetores são coordenadas matemáticas, possibilitando uma ampliação infinita do seu material. Isso quer dizer que você pode usar um logo vetorizado para estampar um panfleto ou estampar um outdoor. Além disso, existem muitos equipamentos onde a impressão só é possível através do vetor. A extensão dos arquivos em vetor normalmente são AI, CDR, PDF ou EPS. Depois de entendermos sobre vetor e suas vantagens, vamos para o formato convencional de foto. Efeitos elaborados como luz, sombras, efeitos de fumaça, fogo, tratamento de fotos, montagens. Tudo isso e muito mais pode ser feito em programas como Photoshop, que separa camadas por camadas os objetos da imagem. Possibilita efeitos, cortes, correções, diagramação de texto com imagem. O Photoshop pode ser frustrante para quem não tem alguma experiência, mas tem outras opções baratas e práticas até no smartphone, como o InShot e o Canva, que você pode adicionar elementos, tratar a imagem e tem templates prontos. A extensão mais comum para quem usa esses programas são PSD, JPEG e PNG, e os formatos EPS e PDF que mantêm as camadas. Muito obrigado para você que chegou até aqui e gostou do vídeo. Deixe seu like e passe para frente para que mais pessoas aprendam sobre comunicação visual. Muito obrigado e falou!